O sol se põe sobre o deserto árido, onde o calor do dia dá lugar a uma escuridão silenciosa e opressora. No horizonte, um ônibus escolar quebrado é a única coisa que se destaca em meio ao deserto. A cada 23 anos, durante 23 dias, ele desperta, faminto por carne humana, para manter sua imortalidade. A história recomeça 22 dias depois do rastro de sangue do primeiro filme. Se você ainda não assistiu, clique no card ou acesse a playlist do canal. Estamos em uma pequena fazenda, onde Billy está pendurando espantalhos nos campos de milho para manter os corvos afastados. Enquanto isso, seu pai, Taggart, e seu irmão, Jack, estão terminando de consertar o carro. De repente, Billy vê algo estranho. Um dos espantalhos começa a se mexer. Ele se aproxima e percebe que o espantalho tem garras. Ele entra em pânico e corre, gritando por ajuda. Mas antes que consiga sair do milharal, o Creeper salta sobre ele. Seu pai e seu irmão ouvem os gritos e correm para tentar salvá-lo, mas não conseguem ver nada no meio do milharal. E quando finalmente chegam perto, o Creeper começa a voar levando Billy. O desespero toma conta de Taggart e ele jura que fará o que for preciso para se vingar da criatura. No 23º dia, um ônibus lotado de estudantes do ensino médio volta para casa após vencerem o campeonato estadual de basquete. A celebração é intensa, mas Scott, que jogou apenas 12 minutos, está visivelmente chateado. Ele acredita que está sendo sabotado e culpa os colegas pelo seu fracasso. De repente, o pneu do ônibus estoura. A motorista Beth, o treinador Charlie e o técnico Dan saem para investigar o problema. Ao verificarem o que aconteceu, eles fazem uma descoberta sinistra. Uma shuriken artesanal feita com ossos é a responsável pelo estouro. Enquanto isso, os estudantes no ônibus ouvem no rádio uma reportagem sobre mais de 300 corpos encontrados em uma antiga igreja, após um incêndio ocorrido há 4 dias atrás. Dizem que os corpos já passam de 300. O fogo que consumiu uma velha igreja ao sul de Pertwila 4 dias atrás. A notícia deixa todos apreensivos, criando uma tensão no ar. Enquanto isso, Jack se aventura pelo milharal em busca de pistas sobre a criatura. Ele encontra uma adaga que pertence ao Creeper. Ao mostrar a faca para seu pai, ela estranhamente escorrega de sua mão, como se estivesse querendo voltar para o seu dono. Voltando para o ônibus, a situação dentro dele está tensa, pois já está quase anoitecendo. Beth informa ao treinador Charlie que ainda há 5 pneus em boas condições e sugere que, se forem devagar, podem conseguir chegar em casa. Assim, eles colocam todos de volta no ônibus e tentam retornar à estrada. Taggart usa a adaga encontrada no milharal para fazer um arpão caseiro, planejando usá-lo para matar o Creeper. Durante a viagem, Minxie, uma team leader, tem um pesadelo inquietante. Em seu sonho, ela vê Derry, uma vítima do primeiro filme, e Billy, que tentam alertá-la sobre o Creeper. A visão se intensifica quando ela vê a criatura correndo pelo milharal, lançando mais uma shuriken artesanal que estoura o outro pneu do mesmo lado, deixando o veículo completamente imobilizado. O carro para e oferece ajuda, e o treinador Charlie pede para eles informarem a polícia rodoviária sobre o acidente. Enquanto ele colocava os sinalizadores, o Creeper aparece voando e captura Charlie sem que ninguém perceba. Eles escutam somente os gritos e voltam novamente para o ônibus, sem saber o que aconteceu. O próximo a ser levado é Beth, mas desta vez todos viram ela ser capturada. O último adulto restante é Dan. Ele tenta acalmar o grupo e então o Creeper vem e o leva. Alguns jovens ainda tentam puxá-lo para baixo, mas não conseguem. Taggart está sintonizado no rádio e escuta uma reportagem sobre 2 abduções. Recebi 2 chamados muito próximos, ambos falavam em abdução. Finalmente, o Creeper se revela, buscando sua próxima vítima. Ele vai até a traseira do ônibus e começa a farejar, indicando quem ele deseja devorar, mostrando especial interesse em um dos estudantes lambendo a janela. Ele sacode o ônibus com força, fazendo um parafuso da porta se soltar. Minxie entra em transe e tem uma visão. Derry conta que o Creeper sai para se alimentar a cada 23 anos por um período de 23 dias. A cada 23 primaveras, durante 23 dias, ele tem que comer. Comer o quê? Gente.
Minxie compartilha sua visão com o grupo, afirmando que o Creeper está escolhendo quem será sua refeição. DeAndre se mija de medo ao ouvir isso. Em meio ao pânico, Taggart consegue sintonizar Buck no rádio amador. Nós estamos presos em um ônibus escolar. Por favor, nós temos um problema sério aqui e alguma coisa vai nos matar se não recebermos ajuda agora. Ele avisa a Buck que estão a caminho, mas Buck implora para que chamem a polícia. No entanto, Taggart despreza essa ideia. Seu único desejo é eliminar o Creeper de uma vez por todas. Mas de repente, o Creeper aparece, agarrando a cabeça de Buck através do buraco no teto do ônibus e tentando puxá-lo. Contudo, Honda consegue cravar uma lança na cara do Creeper, forçando-o a soltar Buck. A lança atravessa a cabeça da criatura, obrigando-a a rasgar metade do próprio rosto. O Creeper tenta voar, mas acaba caindo em cima do ônibus. Todos acreditam que ele está morto, pois perdeu metade da cabeça. Mas para a surpresa e horror de todos, um dos garotos se aproxima e começa a mexer na asa da criatura. Assim que ele tenta atravessar para o outro lado do ônibus, a asa se fecha e o puxa para fora. Os outros tentam segurá-lo para evitar uma tragédia, mas a tentativa é em vão. O garoto perde a cabeça. O Creeper, impiedoso, remove a cabeça danificada e começa a se formar uma nova cabeça que desliza por dentro de seu corpo, formando uma nova e horrenda face. Scott, o mais escroto do grupo, sugere tirarem do ônibus as pessoas que o Creeper escolheu, para que possam ser devoradas e o restante sobreviva. Tem 2 classes de pessoas nesse ônibus agora. E ele escolheu 2. Dante foi um deles. E o outro foi você, Jake. Ah, não force, Todos Scott. viram. Como é que a gente pode estar seguro aqui, se tudo que ele quer comer tá aqui dentro? Ele também olhou pra você, irmão. DeAndre lembra a Scott que ele também foi escolhido e pergunta se ele vai sair do ônibus junto com os outros. O grupo se divide, a maioria decide sair do ônibus e começam a caminhar na esperança de encontrar Emu uma casa. Ao saírem do ônibus, o Creeper aparece à luz da lua. Eles tentam correr de volta para o ônibus, mas Guion não os deixa entrar, e desesperados, todos começam a correr. O Creeper lança uma faca em Scott, pregando sua mão em uma árvore. Para a surpresa de todos, DeAndre tenta ajudá-lo a remover a faca, mas assim que Scott é solto, o Creeper dá um rasante e o captura. Taggart e Jack encontram Minxie no meio da estrada e pedem para que ela entre na caminhonete e os leve até o ônibus. Minxie avisa que o Creeper não pode ser morto. Buck consegue entrar no ônibus, mas o Creeper o agarra pelo buraco no teto. Por sorte, Taggart aparece e atira no Creeper com seu arpão caseiro, acertando-o em cheio. No entanto, o Creeper é muito forte e começa a arrastar a caminhonete, conseguindo remover o arpão do corpo e jogá-lo de volta no caminhão, quase matando Jack. O Creeper voa em direção a eles novamente, e Taggart atira outro arpão, atingindo-o mais uma vez. Mas a força do Creeper é avassaladora, e ele consegue destruir tanto o ônibus quanto a caminhonete. Izzy, Honda e DeAndre ainda correm pela fazenda e encontram o carro que passou por eles mais cedo abandonado. Eles fazem uma ligação direta e começam a acelerar, mas o Creeper se aproxima rapidamente com seu olhar faminto fixo em DeAndre. Izzy grita para DeAndre se abaixar e ele pisa no freio, fazendo com que o Creeper atravesse o para-brisa. DeAndre sobrevive ao acidente, mas fica gravemente ferido. Ele pensa que o Creeper está morto. O Creeper começa a pular em sua direção com apenas uma perna e um braço, pois os outros membros se foram no acidente. Ele salta sobre DeAndre, que tenta se defender como pode, mas o Creeper é forte demais. A criatura tenta intimidá-lo, mas Taggart aparece e finalmente consegue desferir um golpe mortal no Creeper. Ele aguardou por esse momento desde que Billy foi sequestrado, e Taggart continua a esfaqueá-lo várias vezes. Minxie diz a Taggart que ele não está morto, que apenas está hibernando, enquanto o rosto do Creeper se fecha lentamente. 23 anos depois, Taggart e Jack exibem o corpo do Creeper como uma atração para qualquer um que pague $5. Alguns jovens se aproximam e perguntam a Taggart se ele está esperando por algo. Ele responde que faltam cerca de 3 dias para o ciclo recomeçar e que desta vez ele estará preparado exibindo seu arpão. E assim termina o filme. Obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Estamos a caminho de 1000 inscritos e sua ajuda é fundamental. Até a próxima!